A maioria das pessoas quer que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Você faz parte desse grupo? Eu algumas vezes fico aqui pensando e conversando com Deus e refletindo que seria realmente bom que nem tudo voltasse ao normal. Diante do momento em que nós estamos vivendo, existe algo que você gostaria que permanecesse depois que a crise passar? Parece uma pergunta estranha, não parece, nesse momento? Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. O que poderia permanecer depois que a vida começar a voltar ao seu ritmo normal? Que normal é esse, nós não sabemos. Mas o que você gostaria que permanecesse? Parece estranha essa pergunta, mas ela faz muita diferença. Estou perguntando para você o que você gostaria de conservar desse tempo, dessa experiência que nós estamos fazendo como humanidade. Algumas vezes me pego pensando nisso. O que eu quero que permaneça assim como está? A maioria das pessoas querem que tudo volte ao normal. Mas que normal será esse? O risco de o normal ser exatamente a continuidade daquilo que causou uma crise pessoal e existencial diante de uma crise mundial. O risco do normal ser apenas uma fuga do relacionamento tenso com o marido ou com a esposa, a fuga das crianças que têm uma bateria que dura por um tempo maior do que algumas vezes a paciência, essas baterias ultra, mega, power resistentes, né? Fuga dos filhos por causa do constrangimento gerado por um relacionamento distanciado, a fuga do silêncio, a fuga da solitude, fuga para dentro do agito que consome a existência. Fuga para dentro daquilo que, na verdade, ocupa a existência. Talvez o risco, então, também de retomar planos e projetos que são necessários, mas que são apenas ocupações e não realizações duráveis. A palavra de Deus, em 1 João, nos ajuda bastante nesse tempo que nós vivemos. E nós continuamos então a nossa meditação nesta profunda palavra para o nosso tempo. Eu te convido a ler junto comigo 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A motivação por querer que algumas coisas permaneçam assim como estão é que de repente eu comecei a perceber que o que eu havia experimentado antes da crise me preparou para viver o que eu estou experimentando agora, o que eu estou vivendo agora. Exatamente assim como estou vivendo, com todas as ameaças, as angústias, as ansiedades que vêm de fora e que não estão sob o meu controle direto, no meio disso tudo eu começo a perceber algumas coisas que têm gerado contentamento, alegria, percepção do cuidado de Deus, envolvimento com situações nas quais Deus mesmo me colocou já antes e que de alguma forma foram forjando aquilo que agora me faz perceber que há algo que eu quero que permaneça. Já estava antes, permanece agora e desejo ardentemente que Deus preserve para depois. Algo aqui dentro de mim diz que Deus estava agindo
E valeu o investimento de tempo, de energia, de recursos financeiros. Sim, existem coisas que eu não gostaria que fossem diferentes depois, pois elas já eram boas antes e permanecem boas agora, e desejo que permaneçam também depois. A palavra de Deus em João, em 1 João, nos diz isso mais ou menos assim, resumindo. 1 João 2, 3 até 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, 3 até o 6. Essa percepção depende de como nós lidamos com uma ilustração bem conhecida de Jesus no final do Sermão do Monte. Jesus, depois de nos narrar a profundidade, a largueza da percepção da vida no seu relacionamento com Deus, ele faz uma ilustração bem interessante sobre o que nós construímos uma casa. Ele diz que quando nós ouvimos a sua palavra e a praticamos, ou seja, nós orientamos a nossa vida por meio daquilo que ele nos ensinou, é como se nós construíssemos sobre a rocha. Mas quando nós ouvimos e não praticamos, nós a construímos então essa casa sobre a areia. E quando vem tempestades, quando vem tempos como esses que nós estamos vivendo, aqui então se mostra o resultado daquilo que nós viemos então construindo. Sobre o que estamos construindo a nossa casa? Sobre o que você está construindo a sua existência? O alicerce que você agora tem é o mesmo que tinha antes. As situações, elas mudaram. As angústias, as ansiedades, elas se intensificaram. As ameaças ao nosso redor, da mesma forma, se intensificaram. Elas, na verdade, afetam a essência do que nós estamos construindo. Mas elas não podem derrubar aquilo que foi construído sobre a rocha. A maior lição que tenho aprendido é exatamente essa. O antes me preparou para lidar com o agora. Permanecer, então, é a palavra com a qual eu gostaria que nós nos ocupássemos. Permanecer. Sim, permanecer nisso é o que eu desejo. Mas existem coisas nas quais não vale a pena permanecer. E eu espero que nesse momento você esteja fazendo avaliações, não simplesmente para querer voltar ao normal da vida, mas que neste momento as avaliações sejam no que vale realmente a pena permanecer. Se você de repente percebe que o antes não tem te preparado para o agora, eu quero de alguma forma poder te ajudar. Você me permite ser o seu pastor? Crie uma rotina de diálogo com Deus. É daí que vem realmente tudo o que é necessário para a nossa vida. Eu poderia te dar muitos conselhos, citar várias palavras bíblicas, promessas do próprio Deus, mas nenhuma delas você realmente experimentaria sem estar em diálogo, em relacionamento com Deus, sem acolher o caminho ao coração de Deus que o próprio Jesus proporciona para mim e para você. Crie essa experiência do diálogo com Deus. Leia a Bíblia com regularidade. Na comunidade Nova Esperança, nós temos um hábito de ter um plano de leitura bíblica anual.
Já é o 4º ano que isso acontece. Um capítulo por dia da preciosa Palavra de Deus. Isso gera em nós uma possibilidade de uma rotina da leitura bíblica, um hábito que nós precisamos desenvolver e que não é algo natural nosso, é um hábito que precisa ser desenvolvido. É uma rotina que se estabelece então, de dia após dia, abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar. E então responder a Deus em oração. Essa é a forma de dialogar com Deus. Permitir que Deus nos fale através da sua palavra, permitir que o Espírito de Deus mexa conosco de alguma forma dentro de nós com essas palavras e reagir então em oração, colocando diante de Deus o que o Espírito então sensibilizou o nosso coração. As nossas dificuldades com essa palavra que nós lemos, as nossas percepções, coisas que mexeram conosco, e normalmente então aquilo que nos confrontou, nós temos a tendência de dizer que não é para nós, é coisa do passado. Mas exatamente isso então, nós somos chamados a remoer na presença de Deus, permitindo então com que esse diálogo aprofunde em nós a experiência com aquilo que Deus quer fazer em nós. Além disso, não falta a ênfase também no desenvolvimento do hábito das disciplinas espirituais. Essa do plano de leitura bíblica é apenas uma de forma bem concreta, como uma muleta para nos conduzir, por vezes aí meio inseguros na caminhada com Deus, nesses hábitos que nós precisamos desenvolver, experimentar e algumas vezes nos é tão difícil. As disciplinas espirituais, é para isso que nós somos chamados. E elas não são uma abstração da realidade, não são uma fuga, elas são fonte de vida, de sustentação, de amparo, de cuidado de Deus, de amor do próprio Deus. Essas disciplinas espirituais que nos, então, levam a experimentar mais de Deus e do relacionamento com o próximo. As disciplinas interiores, as disciplinas exteriores, as disciplinas comunitárias. É através dessa celebração da disciplina que nós experimentamos mais de Deus. Não como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade de Deus nos conduzir. O livro do Richard Foster, que já foi muitas vezes indicado, quer ser exatamente isso, uma condução no preparo para experimentar mais de Deus. Meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude. Oh, a solitude nesse tempo! Como ela é importante saber ser desfrutada. Submissão, serviço, confissão, adoração, orientação, celebração. São as disciplinas espirituais que querem nos ajudar, então, a desenvolver, a aprofundar, a experimentar mais de Deus. Na verdade, elas são feitas para serem vivenciadas em tempos bons. É nos tempos bons que nós nos preparamos para os tempos maus. Aliás, quem esperava que tempos tão difíceis, tempos maus, sim, pudessem chegar tão rápido e se abater sobre nós, nos tirando o rumo, nos tirando o fôlego e nos ameaçando. Mas para aqueles que têm vivenciado então aquilo que no pastoreio a gente estimula e que dá ênfase e que motiva, para essas pessoas não mudou muita coisa. De fato, talvez as limitações, o novo jeito de ser igreja, o novo jeito de viver a fé, mas na sua essência mudou pouca coisa. E essas pessoas então também têm de alguma forma uma fonte de alegria,
mesmo no meio ao caos, mesmo no meio das ameaças pelas quais nós passamos. Ameaças bem concretas, ameaças da própria vida. Quem poderia imaginar que tempos maus chegariam? Permanecer, então. Ou deixar de lado algumas coisas. Mas é para permanecer que a palavra de Deus também nos convida. É assim então que 1 João 2, 24 a 27 nos chamam a experimentar algo, quando diz, 1 João 2, 24 a 27, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Vale a pena permanecer em algumas coisas, desde que elas sejam as coisas certas, as coisas corretas, aquelas que a luz já revelou. No domingo passado, na pregação anterior, na palavra anterior, nós falamos sobre a relação entre luz e trevas, e achei fantástico um dos comentários que uma irmã muito preciosa postou a respeito da pregação, dizendo que a luz revela também o que há de bom, o que há já concretizado de bom em nós, que Jesus revela isso. E de fato é verdade. E eu acolho essa palavra de forma muito especial no coração, porque é também isso, a luz revela não o que há apenas de ruim, mas o que há de bom, aquilo que deve então permanecer em nós. Permanecer naquilo que nós então recebemos. Nós precisamos de relacionamentos, não apenas de dinheiro. Bem, de dinheiro também, mas também de relacionamentos. É claro que por causa, por vezes, da personalidade de cada um de nós, algumas pessoas não têm tanto a necessidade de relacionamentos, elas não são assim tão sociáveis, não sei se essa seria a palavra, elas não querem tanta proximidade, não precisam até, conseguem e são felizes e saudáveis vivendo um pouco mais distanciadas. Para elas não faz tanta diferença bater um papo longo e descontraído, dar gargalhadas, contar histórias e piadas, isso não é muito com elas. Já outras, elas sentem a necessidade de compartilhar a vida com outras pessoas. Para isso nos ajudam pequenos grupos, células. Esses pequenos grupos, PGs, que se reuniam nas casas, mas que não precisam perder a regularidade dos encontros, através dos encontros virtuais. Sim, esses PGs que trazem para nós a possibilidade de vínculos sendo formados, de vínculos sendo estabelecidos, de forma concreta, então, nós somos lembrados daqueles que vão se achegando a nós. Não apenas permanecendo dentro daquele mesmo círculo de sempre, mas integrando aqueles que precisam ser acolhidos, porque nós não pensamos apenas em nós mesmos como pessoas cristãs. A marca, o diferencial de uma pessoa cristã é que ela pensa no outro, que precisa de vínculos sendo estabelecidos, de experimentar forma concreta de amor. Afinal de contas, não é assim que agiu o nosso Senhor, amado Jesus, em nosso próprio favor? É de fato assim, então, que nesses vínculos nós nos importamos pelo bem-estar das pessoas. A palavra de Deus, em 1 João 3, 16 e 17, narra isso dessa forma. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, de forma concreta, então, nós somos chamados a vivenciar esse amor. Quanto mais proximidade nós temos com alguém, quanto mais proximidade nós temos com uma comunidade cristã, tanto mais sensíveis nós estaremos para suas necessidades. Quanto mais distantes nós estivermos, quanto mais observadores nós formos, apenas críticos distanciados, tanto menos envolvimento, tanto menos amor. Mas quando nós vemos pessoas sofrendo, quando nós vemos a necessidade do outro, então se concretiza essa palavra que nós lemos. Nós não apenas olhamos, nós nos compadecemos e ajudamos. Isso mostra que o amor de Deus está em nós, assim como Ele nos amou, entregando o próprio Jesus como prova concreta desse amor. Como pastor, por vezes eu me sinto limitado para cuidar de todos aqueles que fazem parte da comunidade. Já era assim antes, mas agora então. Por isso é muito especial perceber, e eu me alegro profundamente com isso, perceber pessoas se envolvendo nesse pastoreio mútuo, nesses pequenos grupos, com essas pessoas que estão ao seu redor, procurando ver como elas estão, telefonando, conversando. Gostaria de enfatizar muito isso, que são gestos concretos de amor, porque é através disso que nós ficamos sabendo, então, se alguém está precisando da nossa colaboração, da nossa ação, de colocarmos, então, parte dos nossos recursos à disposição, parte daquilo que Deus nos concedeu para administrar, então, sendo multiplicado e sendo repartido. Assim, então, em tempos normais e em tempos agora não normais, nós vamos vivenciando essa relação de cuidado mútuo. Pessoas que não simplesmente esperam na passividade que alguém vá ao encontro delas, mas elas estão indo ao encontro. Elas saem da passividade e da acomodação e vão ao encontro. Ligam. Não precisam ser convidadas para isso, convites especiais. Não, elas estão indo. E assim elas estão cumprindo, no meio desse tempo, o grande envio de Jesus, narrado em Mateus 28, 18 a 20. Jesus então diz para os seus discípulos: Ide por todo o mundo e preguem o Evangelho, batizando e ensinando. Agora nós podemos ir por todo o mundo, através das mídias sociais, através do contato que temos, através do momento de oração, através de doação financeira, através dos dízimos que colocamos à disposição, através de cestas básicas. Existem tantas formas diferentes de ir. Através de uma palavra de consolo, de estímulo, de ânimo, através de um ouvido atento para ouvir as angústias e ansiedades tão concretas de homens e mulheres e jovens e crianças nesse tempo no qual nós vivemos. Esse é o ide de Jesus se concretizando agora entre nós de novo e de forma diferente. Permanecer neste amor. Permanecer naquilo que vale a pena. E se você de alguma forma estava envolvido com coisas que não são esse alicerce firme, essa rocha, eu te convido então a se voltar àquele que te chama para permanecer nele. Te convido a encontrar ou a reencontrar o próprio Jesus, que quer ser então a rocha firme neste tempo, para que sobre ele então você construa a sua existência. Você comece então a edificar aquilo que será depois. Veja bem, Deus nos prepara sempre de novo para algo que ainda virá. E as experiências que nós fazemos são experiências que querem forjar em nós o caráter que Deus está desenvolvendo. Não perca tempo. Aproveite para permanecer em Jesus e experimentar o que Ele quer fazer para o depois. Posso te dar uma tarefa?
Além de pastor, eu sou professor de teologia. E professores têm essa mania de ficar dando tarefas de casa para as pessoas. Posso te sugerir uma coisa? Pegue um lápis e leia, então, como tarefa de casa, releia essa palavra de Deus registrada nesta carta que nós chamamos de 1 João. Sublinhe nessa carta a palavra permanecer. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que essa palavra aparece nesses poucos capítulos. Permanecer. Se você tem a Bíblia Almeida, foi onde eu fiz esse exercício pessoal, você vai encontrar então 22 vezes a palavra permanecer. Você vai descobrir no que vale a pena permanecer e no que não vale a pena permanecer. Se você tem alguém aí contigo na sua casa, pode fazer em dupla ou até em grupo. Faça esse exercício. Eu tenho certeza que na prova da vida você vai tirar uma boa pontuação fazendo esse exercício preparatório. E quero assim encerrar esse tempo então de reflexão contigo, lendo uma palavra de Jesus, lá do Evangelho então agora de João, capítulo 15, os versículos 1 até o versículo 11. João 15, 1 até 11. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Para quem contou, permanecer aparece aqui 11 vezes. Conta aí. Quantas vezes Jesus usa esse verbo chamando a você mesmo para permanecer nele? Vale a pena permanecer nele. Quanto mais firme você estava antes, tanto mais sentido isso faz agora. Que Deus abençoe a tua vida, cuide de você e que você sinta que está bem alicerçado. Ou conforme nós lemos aqui, nessa palavra de João capítulo 15, que você se sinta parte dessa videira verdadeira, como um ramo que neste tempo tem produzido muitos frutos, porque foi podado, porque foi limpo, porque foi cuidado, porque se deixou então amparar, porque experimentou dessa seiva da vida que flui dessa videira para os ramos. Que o Senhor te abençoe. Amém.